Lord of Mysteries, capítulo 29. Empregos e aluguéis são negócios sérios. Klein fez o possível para permanecer como sempre, enquanto perguntava com interesse genuíno: que habilidades os videntes têm? Sua pergunta é imprecisa. A pergunta deveria ser: que habilidades o consumo da poção de vidente dá? Dan Smith balançou a cabeça e riu. Suas pupilas cinzentas e rosto se afastaram da lua enquanto suas feições se escondiam nas sombras. Há muitas coisas envolvidas: astromancia, cartomancia, pêndulos espirituais e vidência. Claro, isso não significa que consumir a poção permitirá que você compreenda todas elas de imediato. A poção apenas o equipa com as qualificações e a capacidade de aprendê-las. Eles não têm meios diretos de lutar contra os inimigos, certo? Você provavelmente pode imaginar que a criação de um ritual mágico requer muita preparação. Não é adequado para combate. Portanto, em termos de conhecimento de misticismo, um vidente será mais erudito e profissional do que o espreitador de mistérios. Parece que também atende aos meus requisitos. Entretanto, a falta de meios diretos para lidar com os inimigos é um grande dilema. Além disso, a Igreja da Deusa da Noite Eterna provavelmente não possui as sequências subsequentes. Acho que a Catedral Sagrada se refere ao quartel-general, a Catedral da Serenidade. Os meios disponíveis para Beyonders de baixa sequência para lidarem com seus inimigos podem não ser comparáveis a armas de fogo. Klein caiu em profundos pensamentos enquanto quebrava a cabeça. Ele continuou indo e vindo entre espreitador de mistérios e vidente. Ele não considerava mais o colecionador de cadáveres. Dan Smith sorriu quando viu isso. Você não precisa decidir agora. Diga-me sua resposta na segunda-feira de manhã. Independente da escolha de sequência ou da desistência desta oportunidade, nenhum dos falcões noturnos terá qualquer opinião negativa sobre o assunto. Acalme-se e pergunte ao seu coração. Com isso dito, ele tirou o chapéu e fez uma leve reverência. Ele passou lentamente por Klein e se dirigiu para a escada. Klein não disse uma palavra e não respondeu de imediato. Ele curvou-se silencioso e observou enquanto Dan saía. Embora sempre desejasse se tornar um Beyonder antes, foi lançado em um dilema quando surgiu a oportunidade. As sequências subsequentes perdidas, Beyonders tendo o risco de perder o controle, a credibilidade dos diários do Imperador Rosel e os murmúrios ilusórios que poderiam corromper as pessoas à loucura, tudo isso misturou-se e formou um fosso que obstruía seu avanço. Ele respirou fundo e expirou pouco a pouco. Não pode ser pior do que a escolha de carreira de um estudante do ensino médio de 18 anos. Klein deu uma risada autodepreciativa. Reunindo seus pensamentos dispersos, ele abriu a porta de forma suave e deitou-se na cama. Ele ficou ali, de olhos abertos, olhando em silêncio para o fundo do beliche superior que estava tingido do leve carmesim da lua. Um bêbado cambaleou para fora da janela enquanto uma carruagem corria pelas ruas vazias. Esses ruídos não quebravam a serenidade da noite, mas a tornavam ainda mais escura e distante. As emoções de Klein se acalmaram enquanto ele relembrava seu passado na Terra. Lembrou de como gostava de se exercitar, do pai que sempre falava alto, da mãe que gostava de se ocupar apesar de ter uma doença crônica, dos amigos que cresceram com ele, passando de esportes como futebol e basquete para jogos e mahjong, e até da pessoa a quem fez uma confissão fracassada. Essas memórias eram como um rio silencioso. Não tinha muitas ondulações ou sentimentos profundos, mas afogou seu coração no silêncio. Talvez a pessoa só aprenda a valorizar as coisas depois que as perder. Quando o carmesim recuou e o céu ficou a maré do ouro devido à iluminação da bola flamejante, Klein fez a sua escolha. Ele saiu da cama e se dirigiu ao banheiro público para lavar o rosto para despertar. Em seguida, pegou um soli e foi à senhora Wendy para comprar 8 libras de pão de centeiro com 9 centavos, repondo o alimento básico que foi consumido na noite anterior. O preço do pão começou a se estabilizar. Ele comentou depois do café da manhã enquanto Benson se trocava. Era domingo, então ele e Melissa enfim tiveram a chance de descansar. Klein, que vestia um traje adequado, estava sentado em uma cadeira e folheando os jornais desatualizados que trouxera ontem. Ele disse surpreso: "Há uma casa para alugar aqui, na rua Wendell 3, Burgo Norte,
Um bungalô com 2 andares. Há 6 quartos, 3 banheiros e 2 varandas no andar de cima. No andar de baixo há um refeitório ou uma sala de estar, uma cozinha, 2 banheiros e 2 quartos de hóspedes, além de um porão. Na frente da casa há 2 acres de terreno privado e um pequeno jardim atrás. Pode ser alugada por 1, 2 ou 3 anos, com um aluguel semanal de 1 libra e 6 solis. Os interessados podem dirigir-se à Rua Champagne e procurar o Sr. Gusev. Esse é o nosso objetivo para o futuro. Benson usava sua cartola preta e sorriu ao dizer. O aluguel dos lugares nos jornais é no geral um pouco caro. A Companhia de Melhoramento Imobiliário da cidade de Tingen tem opções que não empalidecem em comparação com as mais baratas. Por que não procuramos uma casa na Associação de Melhoria Habitacional de Tingen para a classe trabalhadora? Melissa saiu de seu quarto segurando um velho chapéu velado. Ela mudou para um vestido longo branco acinzentado que foi remendado várias vezes. Ela era silenciosa e introvertida, mas isso não mascarava sua juventude. Benson riu. Quem te contou sobre a Associação de Melhoria Habitacional de Tingen para a classe trabalhadora? Jenny? Senhora Rochelle? Ou sua boa amiga Selena? Melissa olhou para o lado e sussurrou uma resposta. A senhora Rochelle. Enquanto me lavava ontem à noite. Por acaso encontrei ela. Ela me perguntou sobre a entrevista de Klein e eu contei um resumo do que aconteceu. Então ela sugeriu que eu encontrasse a Associação de Melhoria Habitacional de Tingen para a classe trabalhadora. Benson notou a expressão perplexa de Klein e balançou a cabeça divertido. Ela é direcionada aos pobres. Bem, uma descrição mais precisa é que ela é uma associação habitacional para as camadas mais baixas da sociedade. Ela constrói e reforma casas que, no geral, têm banheiros comunitários. Ela oferece apenas 3 opções: um quarto individual, duplo ou triplo. Você deseja continuar vivendo em tal ambiente? A Companhia de Melhoramento Imobiliário da cidade de Tingen compartilha negócios semelhantes aos da associação, mas também oferece opções para a classe média baixa. Para ser honesto, estamos um pouco melhor do que a classe média baixa, mas ainda muito pior do que as verdadeiras famílias de classe média. Não é uma questão de salário, é que não tivemos tempo de economizar. Klein chegou a uma conclusão ao guardar o jornal. Pegando sua cartola, ele se levantou. Então, vamos sair. Lembro que a Companhia de Melhoramento Imobiliário da cidade de Tingen fica na rua Dafodil, disse Benson ao abrir a porta. Ela é como a Associação de Melhoria Habitacional de Tingen para a classe trabalhadora, conhecida como 5% de benefícios. Você sabe por quê? Não. Klein ergueu a bengala e caminhou até o lado de Melissa. A garota de cabelo preto que alcançava as costas assentiu. Benson saiu e disse: essas associações ou empresas de melhoria habitacional foram estabelecidas como um resultado de Backland. Elas são financiadas de 3 maneiras. A primeira é a solicitação de doações de fundações de caridade. A segunda é por meio de propostas de financiamento. Elas recebem subsídios da comissão do governo a uma taxa especial de 4%. E a terceira é por meio de investimentos. Ao pegar uma parte do aluguel recebido, elas darão aos seus investidores 5% de retorno. É por isso que elas são chamadas de 5% de benefícios. Os irmãos desceram as escadas e caminharam sem pressa para a rua Dafodil. Eles decidiram confirmar um lugar antes de falar com o seu atual proprietário, o Sr. Frank. Eles não queriam estar em uma situação em que fossem forçados a se mudar quando não tivessem onde se ficar. Eu ouvi de Jenny que existem empresas de melhoria habitacional que são puramente administradas como instituições de caridade? Perguntou Melissa pensativa. Benson riu. Existem, como a Deweyville Trust, para a qual Sir Deweyville doou dinheiro para estabelecer. Ele constrói apartamentos voltados para a classe trabalhadora. Ele também fornece pessoal de gerenciamento de propriedade, cobrando um aluguel bastante baixo. No entanto, os critérios de candidatura são muito rigorosos. Parece que você não gostou da ideia. Klein percebeu isso com nitidez quando perguntou com um sorriso. Não, respeito muito Sir Deweyville, mas tenho certeza de que ele não sabe o que é a verdadeira pobreza. Ficar em seu apartamento é como receber esperança de um padre. Não é muito eficiente. Por exemplo, os inquilinos devem receber as principais vacinas e devem se revezar na limpeza do banheiro. Eles não podem sublocar seus apartamentos ou usá-los para atividades comerciais. Eles não podem jogar o lixo de forma arbitrária
E as crianças são proibidas de brincar nos corredores. Deusa, ele deseja fazer de todos damas e cavalheiros, respondeu Benson em seu tom habitual. Klein franziu as sobrancelhas em dúvida. Não parece ruim. Todos esses são critérios muito razoáveis. Sim, concordou Melissa com a cabeça. Benson inclinou a cabeça e olhou para eles antes de rir. Talvez eu tenha protegido vocês dois tão bem que vocês não viram a verdadeira pobreza. Vocês acham que eles teriam dinheiro para as principais vacinas? A fila na organização de caridade gratuita chega a 3 meses de espera. Vocês acham que o trabalho deles é estável e não temporário? Se eles não podem sublocar partes de seu apartamento para receber uma renda extra, eles devem se mudar quando perderem seus empregos? Além disso, muitas senhoras consertam roupas ou fazem caixas de fósforos em casa para manter seu sustento. Essas atividades são consideradas comerciais. Vocês vão expulsar todos que fizerem isso? A maioria dos pobres usa todos os seus esforços para sobreviver. Vocês acham que eles têm tempo para disciplinar seus filhos e impedi-los de correr pelos corredores? Talvez eles só possam ficar trancados em casa até terem idade suficiente, para depois serem enviados para locais que aceitam trabalho infantil, quando tenham 7 ou 8 anos. Benson não usou muitos adjetivos para descrever o assunto. Isso fez Klein estremecer um pouco. Era assim que as pessoas de classes socioeconômicas baixas viviam? Ao seu lado, Melissa ficou em silêncio. Demorou um tempo antes dela dizer em um tom etéreo: Jenny não queria mais que eu a visitasse depois que ela se mudou para a rua inferior. Vamos torcer para que o pai dela se recupere da lesão e encontre um emprego estável. No entanto, tenho visto muitos alcoólatras usarem o álcool para se entorpecer. Riu Benson com um tom sombrio. Klein estava sem palavras. Melissa parecia igual. Por tal motivo, os irmãos caminharam em silêncio pela rua Daffodil e encontraram a companhia de melhoramento imobiliário da cidade de Tingen. A pessoa que os atendeu era um homem de meia idade com um sorriso amável. Ele não usava um traje formal nem chapéu, mas sim uma camisa branca e um colete preto. Podem me chamar de Scarter. Posso saber que tipo de casa vocês têm em mente? Quando deu uma olhada na bengala incrustada de prata de Klein, seu sorriso alargou ainda mais. Klein olhou para Benson, que era melhor com as palavras, e gesticulou para que ele respondesse. Benson respondeu diretamente. Uma casa geminada. Scarter folheou os arquivos e documentos em sua mão antes de sorrir. Existem, no momento, 5 que não foram alugadas. Para ser honesto, estamos mais voltados para atender os clientes, trabalhadores e seus filhos, que têm dificuldades de moradia onde 6, 8 ou mesmo 10 ou 12 pessoas se espremem em uma casa. Não há muitas casas geminadas. Há uma na rua Daffodil 2, uma no Burgo Norte, outra no Burgo Leste. O aluguel semanal varia de 12 a 16 soles. Vocês podem dar uma olhada nas apresentações detalhadas aqui. Ele entregou um documento para Benson, Klein e Melissa. Depois de lê-lo, os irmãos trocaram olhares e apontaram para o mesmo ponto no pedaço de papel simultaneamente. Vamos primeiro dar uma olhada na rua Daffodil 2, disse Benson. Klein e Melissa assentiram em resposta. Este lugar era um distrito com o qual eles eram familiarizados.